Foi. Solta a Então, brisa bora. braba aí, João. Vou soltar a brisa brava. Ou, mas assim, é que normalmente eu falo, né? Não me responsabilizo por crises existenciais. Mas a de hoje tá complicada. Eita. A de hoje é brabíssima. Eu acho que a crise existencial é praticamente garantida, né? Tô Então, com medo. user discretion advised, né? Boa. Tirem as crianças da sala. A brisa braba é a seguinte: a extinção da humanidade é benéfica ou maléfica para ela própria? E aí? Que é o ponto? O que é o ponto, né? O que você está pensando agora? O que a maioria da galera pensa? O que você pensa de primeiro? Claro que é Como que a maléfica. extinção vai ser benéfica? Benéfica para ela própria, Cabeça, exatamente. bateu a cabeça? Que? Não sei. Exatamente, porque a gente pensa, pô, o ser humano, né? Tipo assim, existe um senso, principalmente recentemente, existe um senso comum de que o ser humano está, bom, pelo menos tecnicamente ele está progredindo até agora. Hum, E isso faz com que a nossa vida melhore. Então, assim, traz a ideia de que o ser humano está evoluindo. Isso é discutível, mas é realmente de uns tempos para cá, se você olhar, via de regra, a maioria das pessoas, a vida melhora. Então, quando tem essa ideia do ser humano evoluindo e tal, né? E, tipo assim, pô, a gente simplesmente se apega à nossa existência, mesmo depois que a gente morrer. total. A gente simplesmente já se apega a isso, né? Então, é um senso comum. Então, por que cargas d'água, a extinção da humanidade poderia ser benéfica para ela própria? Aí a questão é a seguinte, tá? Então, assim, bom, na verdade, antes de eu falar qualquer coisa, algo passa na sua cabeça de como ela pode ser benéfica para ela própria? Bom, assim, eu tenho uma questãozinha aqui que é meio metafísica, espiritual, assim, né? Mas eu acredito que a sua conversa vai ser um pouco mais científica, mais grounded, não sei. Vai ser um pouco mais materialista. Na verdade, eu vou propor para a gente, enquanto tiver dando o meu ponto de vista aqui, a gente vai ter que assumir um pouco o meu ponto de vista por um tempo. Mas, diga aí. Perfeito. Não, não agora. É. Não, mas beleza. Sou toda ouvidos. Quero ouvir tua teoria primeiro Ah, porque não consigo pensar. tá, Não, do ponto beleza. de vista material, assim, ó. Não tem como que seria bom. Não seria bom. Entendi. Entendi. Tá, legal. Legal. O argumento, eu acho que pelo menos você vai achar um argumento interessante. É um Ok, argumento bom. ok. Então é o seguinte. Bom, então aqui, a partir desse ponto, também na hora que a gente tiver que parar, eu falo assim, na hora que a gente para de assumir essa visão, tá? Assim, a partir desse Beleza. ponto, a gente precisa assumir que a ciência provou que não existe vida após a morte, não existe nenhum tipo de coisa, tipo, espiritual. O ser humano, qualquer ser vivo, na hora que morre, desliga mesmo, mais absurdo que isso possa parecer para nossa mente. É Ok. que eu acho realmente um negócio muito bizarro mesmo, mas apesar disso eu acho que é a verdade. Mas assim, precisamos assumir essa visão aqui de mundo. Beleza. A questão é, e aí que o negócio, ele vai toda essa brisa que eu tive, ela, ela se baseia em uma corrente filosófica, na verdade. Eu não tenho leitura aprofundada disso, mas sou muito curioso a respeito. Acho um dos argumentos interessantes e um pouquinho assustadores, que é o antinatalismo. Que o Hum, antinatalismo, a questão dele seria não apenas melhor, a pergunta é, seria melhor nunca ter existido? Entendeu? E a resposta dos antinatalistas é que sim, tá? Ah, vejo que isso é diferente de uma vez que você já existe, então por que que você não, né, some? Ah, a, é, é- a primeira falácia que acontece é essa, e você tem que ter cuidado para isso não acontecer, porque não é isso. A gente já existe, a gente não tem a opção de não ter existido. Então, perfeito. se você disser, eles dizerem que foi melhor, que seria melhor nunca ter existido, não seria, não é igual dizer que uma vez que eles existem, é melhor que eles sumam, sabe? É melhor que eles deixem de existir. Na verdade, deixem de existir não, é melhor que eles
nunca tivessem Atentem contra a existido. própria integridade. Atentem contra a própria É. integridade. Entendeu? Hum, Mas assim, aí a questão é essa. A proposta é, de acordo com a nossa visão aqui que a gente está assumindo, nós somos, nós temos essa consciência enquanto nosso corpo funciona. Consciência é corpo. Vai naquela treta lá de mente, né? Mente, corpo. Mas consciência é corpo, é cérebro funcionando. Então, se o cérebro para de funcionar, o que acontece com a nossa consciência, ela vira a mesma coisa que ela era antes de a gente nascer. Ela não existia e depois ela não existe mais. Então não existe perfeito. sofrimento, não existe prazer. Mas aí o ponto da corrente filosófica é o seguinte: bom, temos duas opções, né? Então vamos pensar em duas opções aqui. Uma é, ah, se eu não existir, se eu nunca tivesse existido, né? A vida é repleta de sofrimentos e não teria, nós não teríamos vivenciado nenhum desse tipo de sofrimento, o que é muito bom. Por outro lado, os prazeres da vida. Se você não tivesse, nunca tivesse existido, e você não tivesse vivido os prazeres da vida, isso é neutro. É daí isso tá de boa, isso não é ruim, porque você não teria existido para saber. Perfeito. Então, a corrente coloca essa simetria aí. Esse pessoal coloca essa assimetria. A não existência, ela te beneficiaria enormemente do ponto de vista do sofrimento, do ponto de vista de você não vivenciar o sofrimento. Mas ela não faria diferença para você no ponto de vista de você não vivenciar o prazer. Então, de acordo com isso, seria interessante nunca ter existido. E aí, daí vem o antinatalismo, seria não apenas ok, mas seria uma decisão moral você escolher não ter filhos. Ou seja, seria não apenas isso, seria imoral você decidir ter filhos. Que você está Perfeito. colocando no mundo uma vida, uma consciência que vai experimentar esse sofrimento, embora vai experimentar os prazeres também, mas vai experimentar esse sofrimento sem ter sido consultada. Tem um meme que eu achei super Putz. legal também. Tipo assim, é um meme, mas ó, o indiano processa os pais por ter nascido sem ter sido consultado. Pô, deve ser só meme mesmo. Eu até repostei, que eu acho super engraçado. Mas, enfim, tá. Seria imoral ter filhos. Essa parte é meio assustadora, você não acha? Você está falando que todo mundo que gerou um filho é imoral, fez um ato imoral, de acordo com essa afirmação. Eu não sei como formatar isso, então eu vou tentar fazer isso em voz alta aqui, em tempo real. Tá. Porque quando você começou a falar, eu me lembrei que na adolescência eu tinha um posicionamento não muito longe disso, eu não chegava tão longe, mas pensava alguma coisa sobre isso. E eu lembro que eu assustava as pessoas à minha volta quando eu falava sobre isso. É todo mundo que tá preparado pra falar essas coisas, né? Tô tentando relembrar o que que era. Eu lembro que uma vez eu falei isso em alguma aula de filosofia na escola, no sentido assim, e ninguém entendeu o que eu queria dizer, mas Um eu acho que local vai fazer totalmente sentido. apropriado para você falar isso, né? Pô? Aí. O local mais apropriado, a situação mais apropriada possível. Mas assim, ó, uma criança de 14, 15 anos falando isso, e daí as outras crianças de 14 ouvindo e falando, meu Deus, como assim? Tipo, né? Tá, eu acho que o meu posicionamento foi: se for para você nascer e não ser cuidado e sofrer na vida por ausência, digamos assim, por negligência emocional ou alguma coisa assim, seria melhor não ter nascido, né? Nesse sentido. Então, quando você fala de é imoral ter filhos, eu acho que a menina de 14 anos, né, a Dayana de 14 anos, seria pensado: seria imoral ter filhos se você não tiver capacidade de realmente ser
uma pessoa, um cuidador presente, um cuidador, sei lá, que desse todas as Uhum. oportunidades possíveis para aquela criança, né? Mais ou menos por aí. Então talvez eu não É, fosse tão abrangente, né? Mas sim. Na verdade, eu acho que você está falando que não fosse tão abrangente. Eu questionaria que isso deve ter passado, pelo menos passado pela cabeça de todo mundo. A questão é o quanto a pessoa aprofunda nisso. Que, por exemplo, eu me lembro, quando eu era criança também, disso passar pela minha cabeça, eu era pensando, porra, e se eu nunca tivesse existido? Aí, não ia ter as coisas boas, não ia ter as coisas ruins também. Talvez eu tivesse pensado disso mais ou menos assim. Isso certamente veio, nunca passou na minha cabeça, imagino que passa, pelo menos passa de todo mundo, sabe? É um questionamento que você faz. Só que depois você fala, peraí, se eu concluir que seria melhor nunca ter existido, então por que eu não paro de existir daqui para frente? Aí você toma aquele susto. Não apenas porque é um pensamento assustador, mas porque se você manifesta esse pensamento, o seu entorno vai te censurar. Justamente porque ele é um pensamento assustador. sim, E a maioria das pessoas não vai se questionando. se o meu pensamento já foi assustador naquela época, imagina esse que é um pouquinho mais radical, né? Pois é, então, esse é muito radical. Esse é muito radical. Eu acho bizarro, eu vou te dizer, eu acho ele um pouco assustador. E eu acho ele um pouco assustador. O grande assustador dele é que ele faz sentido, sabe? Então, Em ele muitos faz aspectos, bom, sentido. para mim ele faz sentido, né? Para mim, eu acho que é por isso. Para mim faz sentido. E eu acho que para todo mundo ele faz um pouquinho de sentido, porque se ele não fizesse, ele não assustava, sabe? Ele faz É, sentido quando você tem a absoluta certeza dessa mentalidade que a gente concordou em adotar aqui no começo dessa conversa, né? Tipo assim, a ciência uhum, comprovou que não existe vida após a morte. Ah, ok, exatamente. agora está comprovado, faz total sentido. Mas a questão é Exatamente. que não tem como comprovar e a gente nunca vai ter Não essa tem. certeza. E essa é uma decisão muito final. E aí, É muito final. Final. né? Hum. Bom, mas assim, se a gente assumir que a visão aqui agora é o contrário dessa que eu estou falando, que existe vida após a morte, então ela não é final, certo? Pois é. Mas aí É, a gente não sabe quais seriam as consequências para isso. exato, exato. Que podem, inclusive, ser, tipo assim, neutras. Sim. Ou podem ser boas. Você chega lá, não, é que agora. Ainda bem que você Ótimo. veio, ainda bem que você veio logo. A gente tava olhando ali, pô, que bem que não veio logo, aqui é só. Não, aqui você come e não engorda, que maravilhoso, tal. Ou quem sabe até você chega lá e fala assim, cara, tem uma vida muito melhor para você ir. Essa que você escolheu tá ruim mesmo. Você tinha que sair para escolhe essa É, outra vida aqui. ou então igual nos memes, né? Você fala, agora legal, você é um ser humano, agora nessa próxima aqui você vai ser uma baratinha do mar. Jesus. Mas aqui, tá, o ponto que a gente está falando é, nessa visão, realmente faz sentido, né? Esse argumento, até de que seria imoral. Esse é o seu ponto, tipo assim, que seria imoral ter filhos? Talvez não chegue a esse ponto, não? Eu acho que, acho que você entende, me parece que você concordou que poderia ser melhor nunca ter existido mesmo. Parece. Adotando essa perspectiva, sim, né? Vamos colocar É, aqui, tá? isso. É. Presumindo-se que não há nada após a morte. Nós somos apenas Mas biologia, você né? chegaria a dizer que você concordaria que é imoral ter filhos nesse caso? Tá, eu vou ter que pensar sobre isso em voz alta aqui, porque daí Eu, você eu, tá é, falando sobre eu extinção, confesso né? com você que faz muito sentido para mim, mas eu ainda tenho resistência a fazer essa afirmação. Para quem é que você Sim. perguntou? Eu tava falando sobre, pensando sobre extinção, né? Você tá falando de Eu vou chegar à acabar extinção. com a raça, né? Eu vou chegar nisso. Que é, na verdade, é uma pontezinha bem próxima mesmo. Mas assim, acho, por enquanto é interessante desenvolver essa parte aí de ter filho, não ter filho, existir, nunca. A questão é, primeiro, existir e nunca ter existido. Acho que isso aí, assumindo a visão materialista, sim, tá certo, né? Tipo, a gente já entendeu. Seria, portanto, imoral ter filhos? Parece uma conclusão bem direta para mim.
Mas, assim, não é a única coisa que existe. Então, assim, é por isso que eu digo, é um argumento bom. É um argumento muito bom para dizer que é imoral ter filhos. Mas eu ainda não consigo fazer essa afirmação, mesmo achando um argumento bom. Eu não consigo fazer essa afirmação ainda. Porque tem outras coisas envolvidas. Inclusive, a gente assumir que nós somos seres humanos, que a gente não vai ser racional o tempo todo, sabe? Pois é. É que daí é imoral. Para onde que a minha mente vai, né? É imoral, da assertiva, é imoral ter filhos. A gente vai para, em algum momento, humanos vão deixar de existir porque eles não estão procriando, né? Então seria imoral existir. Não, mas acho que sim. Ainda não chegando no ponto de vista coletivo, do ponto de vista do filho, que existiria ou não, entendeu? Seria uma atitude moral com essa criatura. Essa que é a proposta. Sim, mas se todas essas criaturas não é imoral trazer elas para cá, então o ser Ok, humano vai deixar de existir em algum ok. momento. Todos vão Você chegou morrer e no ele vai ponto. deixar de existir. Ah, é perfeito. Porque você chegou no ponto. Você chegou no ponto de eu usar o botão do juízo final. O lance é o seguinte. É porque você introduziu o ponto agora. Essa questão da humanidade nunca deixar de existir é exatamente esse o ponto. Qual que é o argumento que diria que a extinção da humanidade seria benéfica para ela própria? Bom, a gente concluiu aqui, pelo menos a gente botou os argumentos na mesa aqui, concluímos, né? Botou os argumentos na mesa e ah, assumindo essa visão de mundo materialista, seria melhor nunca ter existido. Agora, o pensamento de você tirar, de você eliminar a sua própria existência, é muito assustador, né? E a gente também concluiu que saber que você nunca existiu, escolher, achar melhor nunca ter existido é diferente de querer não mais existir, porque é um pensamento assustador. Mas aí é que é a proposta de usar o botão do juízo final. E se o botão do juízo final fosse o seguinte, tem esse botão aqui, se você aperta esse botão, acontece uma coisa. Você mata instantaneamente todos os seres humanos, todos os seres vivos. Até planta, só vai sobrar pedra. E assim, mata assim, você tem a garantia de que ninguém vai sofrer nada, nem você. Você vai apertar e você vai dormir. Tem imediatamente, não tem. Você tem essa certeza absoluta. O que vai acontecer? Se você apertar o botão, ah, nem você, nem as pessoas que você ama, nem as pessoas que você odeia, nem os animais, ninguém vai mais sofrer nada. Mas aqui tem um Porque a vida paradoxo. do materialismo. Hã? Aqui tem um paradoxo. Hã? A gente chegou nessa conclusão porque seria imoral ter filhos, porque eles não foram consultados, eles sofreriam sem poder opinar sobre isso, certo? E Certo. agora eu tenho o poder de extinguir a todos sem perguntar para eles se eles concordam com esse rolê. Sim, sim, sim. Exato, exato. É, você tem, exatamente. A menos que você vai fazer assim, tipo, ó, consenso Mas, universal. Todos concordaram que a gente vai extinguir todo mundo, toda a vida. Legal. mas a questão, tá, mas essa questão do juízo final, a diferença da proposição dela é que o questionamento aqui não é se é imoral ou moral. Isso aqui não importa mais. Ah, tá. A questão é, você apertaria? Aí Todas que as pessoas, tá. todas as pessoas que você ama, ninguém ia sentir nada e ninguém ia sofrer nunca mais na vida. Pois é. Aí eu teria que não me importar com o que os outros querem. Eu teria que me importar apenas com o que eu quero. É, Pra mim, é, esse é o padrão número um de vilão. O vilão quer o quê? Ele quer destruir tudo para começar um novo melhor, porque é o que ele quer. Não importa se os outros mas querem. é o que ele quer, talvez, olha, tá, é interessante. Mas assim,
talvez, eu fico pensando que talvez vilão não seja adequado, porque você está agindo não é para o seu interesse, se beneficiar de alguma coisa, mas está querendo beneficiar todos. Você acredita que todos vão parar de sofrer? Mas todos concordam comigo? Não, você não Esse que é a sabe, questão. não Essa é a concorda. questão. Não concorda. Se realmente é uma decisão totalmente unilateral. Essa é a Eu visão do também não sei vilão. responder, eu não sei O, responder isso, tá? o vilão, assim, o vilão clichê, né? Ele tem certeza absoluta de que ele vê a verdade. E a verdade é que as coisas precisam parar de existir, porque é muito sofrimento. Vamos apagar tudo. É. Não, é interessante. Eu não tinha pensado como vilão, não. Eu ainda acho que tem uma diferença do vilão, porque o vilão talvez ele queira matar todos, né? Para ser rico, foda-se, sei lá, entendeu a ideia? Tipo assim, talvez ele É queira que, é, prejudicar a todos para se beneficiar. é que você Ou tá pelo menos, pensando, você tá pensando num vilão mais materialista. Eu já vou num vilão assim, tipo, você assistiu Loki? Ah, eu sempre referencio Marvel, não. gente. Tem uma referência muito Pode boa. falar, eu sei quem é Loki, mas... Spoiler do último episódio do final Ah, de tá. Ó, tudo de eu não li com Loki. spoiler. Eu não li com spoiler. Tá. Então, se tem alguém assistindo isso aqui e não quer spoiler, vai lá assistir e depois volta aqui. É, Porque no Loki, o rolê todinho é o vilão quer. Ele quer, na verdade, ele quer manter as condições universais dele, né? Que seria somente um universo e não um multiverso. Se você não mantiver aquelas condições que ele tem, ele apaga tudo. Deixa de existir, simplesmente. O entendi. Então é a universo mesma não coisa. existe mais. É a mesma ideia. Mas ele também não existe mais? Ele também não. Para ele existir, tem que existir com as condições dele, do jeito que ele quer. Entendi. Então, a diferença eu acho que está aí. O que são as condições? O que é o jeito que ele quer? Você sabe o que é? Tipo, É que é ele mandar no complicado. mundo? É complicado explicar, mas não é ele mandar no mundo, não. É que exista apenas um universo e não múltiplos universos. Tem que existir. E eu fico fazendo assim porque eles colocam isso como se fosse um círculo, né? É a timeline que eles usam. Então tem aquela timeline, ela é um círculo e ela ocorre de novo e de novo e de novo e ela não se ramifica, né? Não existem múltiplos universos com, sei lá, diferenças, né? É só aquele único universo porque naquele universo ele determinou que é o melhor. É assim que deve acontecer as coisas. Uhum. É estranho falar isso. A desculpa que esse vilão usa é que se houverem multiversos, outras versões dele mesmo vão vir e começar a atacar essa timeline, né? Essa é a ideia. Então ele Entendi. está protegendo o universo, eliminando todos os outros universos e permitindo que só aquele exista. Ou, se alguém não gostar da ideia dele, vai ter que apagar tudo. Entendi, parece ser bem a mesma coisa. É louco, é louco. E tá implícito que tá explícito que ninguém vai sofrer? Dá para saber isso? Sim, porque, Ah, de novo, um super spoiler do final, a ah. forma como as coisas acontecem é que eles viram, tipo, é muito visual, né? As pessoas vão virando um espaguetinho assim e some. Tá. Espaguetinho. Literalmente eles usam isso, você vira Espaguetinho. espaguete. É. Mas o Loki não é mal? Para mim, o Loki era mal. Você tem que assistir Loki. Entendi. O Loki quer fazer isso? O Loki, assim, para ser exatamente igual, o Loki teria que estar pensando, cara, várias vezes eu sofro, tem várias pessoas que sofrem, todo mundo sofre, tem várias pessoas que sofrem, inclusive, mais do que eu. Então, eu vou apertar o botão de juízo final. Ninguém mais vai sofrer. Pum. Então, só que o Loki, ele é aquele outro tipo de vilão que você falou. Ele quer poder, ele quer mandar, ele quer ser o rei, ele quer ser Isso, adorado, tá. ele quer Então, ser bem-quisto, né? Ele quer que as pessoas gostem dele. aí que eu acho um paradoxo também, porque ele não tem como ser bem quisto se ele não existir. Sim, por isso que no seriado Loki, ele vai contra esse outro vilão. Ah, Porque ele quer existir.
Ah, Ele ele quer quer existir, existir e tá? ele quer que as pessoas gostem dele. Né? Então tem todo um arco, né, pro personagem ali que ele começa a mudar de perspectiva. Tá, então ele do início ele queria apagar tudo e depois mudou de ideia, foi isso? Não, o Loki sempre quis existir e ser o rei. Ah, tá. O E quem é o vilão do vilão aqui? seriado Loki é. Qual que é o nome dele? Esqueci agora, mas é. Ah, tá, achei que você tá falando do Loki, tá. Não. No seriado dele tem um outro cara que é o vilão, que me fugiu Mas, o nome agora. então quem quer apertar o botão de juízo final é o vilão, não é o Loki. Eu tava achando que era o Loki. Ai, na verdade, assim, pra ser bem. É que é Ah, muita coisa, eu tô tentando ser aham, sucinta. Pra ser aham. bem explícita, a ideia é que esse vilão força o Loki a escolher. Tipo, ele não vai apertar o botão. Mas se o Loki tentar ir contra a vontade dele, ele vai ter que apertar o botão. Ou seja, ele pode falar com o Loki, o que é que você me fez fazer? É tipo isso. Acho Tipo, que não. não. Cara. Tá, mas assim, acho que É. assim, a ideia, eu acho que. Tá. Por que a gente entrou nessa vertente aqui todinha, né? Agora é o final do spoilers, pode voltar o vídeo. Agora, por que a gente falou disso? Porque tem dois tipos de vilão, né? Tem aquele vilão que quer dominar algo, né? Ele quer ser o rei, ele quer ser importante, ele quer riqueza, ele quer dinheiro, ele quer sucesso, qualquer coisa assim. Mas também tem aquele vilão que diz: tudo é sofrimento, é melhor que nada exista, então eu vou acabar com tudo, pra eu não precisar sofrer também. Então, mas assim, você vê que a proposta da corrente filosófica é que não necessariamente isso é vilanice, né? Isso é ser o vilão. Pois é, mas eu não consigo ver como não vilão o apertar um botão para eliminar a existência de todos, sendo que eu não sei se todos querem isso. Sim, sim. Ah, mas não vai sofrer, tá? Mas a questão não é que não vai sofrer, a questão é que você não quer não existir, mas para você não existir, ninguém pode existir. Aí um pensamento, qual vai ser então a consequência para as outras pessoas do vilão apertar o botão de juízo final? Tipo assim, eu quero provocar o seguinte, elas não vão existir, elas não vão se revoltar, elas não vão ficar tristes, não vão ficar felizes. Ok, então vamos colocar caso análogo aqui. Hum. Se depois que eu morro não existe nada, eu sou apenas biologia, por que eu não posso dar uma facada no teu peito? Você não vai existir mesmo. Só por causa, bom, por causa das nossas, por causa das regras de convivência que nós evoluímos para ter. Sim, nas regras de convivência, apertar um botão e matar todo mundo ao mesmo tempo, tá tudo bem? Não sei se está tudo bem, mas assim, é uma coisa diferente, porque Porque existe um observador. essas regras, assim, no momento que você apertar o botão, essas regras nem existem mais. Elas nem fazem mais sentido. Sim, É. porque Se você daí, der né, uma facada, primeiro que vai doer pra cacete. tá, porque daí no que você tá trazendo é, quando as regras não existem mais, não existe mais ninguém para observar. É aquela ideia que a É, gente já falou lá de se cai uma árvore na floresta, ninguém ouve, ela faz barulho, né? isso. Tipo, é isso. Tá, se não tem ninguém ali para observar, então nenhum mal foi feito porque acabou-se É, tudo. teoricamente, é. E Acho se que eu, é. por exemplo, se eu uso uma injeção, eu não uso a facada no peito, né? Eu uso uma Você injeção apertou o botão letal só que pra você. mim. Você apertou o botão de juízo final só pra mim e eu Pronto, vou apagar. ótimo. É, Maravilhoso. Tá, então você aperta o botão só pra você, tá, deixa de é. existir. Isso é um problema? Isso é Boa pergunta. diferente? Boa pergunta. Bom, certamente é um problema porque tem outras pessoas que vão sentir a minha falta, mas eu tô entendendo o que que você está dizendo. Então você causou Ou seja, sofrimento de forma indireta, né? É o que você tá dizendo. mas ok, mas eu entendo o que você está falando, deixa de lado um pouquinho. Tipo assim, você está falando, eu não vou sofrer, você vai eliminar todas as experiências negativas futuras que eu tiver, e eu não vou mais ligar também para os positivos, porque eu não vou mais existir.
não sei responder isso. Não sei responder isso. Só desse ponto de vista, não. Claro, levando em conta que tem outras pessoas, fica fácil a resposta, mas assim, do ponto de É, vista só meu mesmo, eu não sei. é. Assim, eu tenho que tender a dizer que eu não quero essa porra. Então, Eu quero continuar existindo. Eu acho que a vida vale a pena ser vivida. ótimo. Mas a Ah, ideia filosófica aqui é: por que eu iria querer apertar o botão para todos? O que me levaria a tomar essa decisão? Em vez de só me apagar, já que eu não estou é, gostando, por eu que acho eu que o iria querer motivo. apagar a todos? Não, eu acho que o motivo não importa muito. Acho que a questão é mais fazer a gente pensar assim, realmente provocar na nossa cabeça a questão de. Eu acho que isso é tipo uma proposta de pensamento, de experimento pensado, sabe? De experimento pensado para só para a gente tentar vivenciar mais essa questão de é melhor ter existido ou não. O motivo que a gente faria isso também acho que não, Ok, acho que nem é a proposta ali, sabe? Acho que não tem tá. muito isso também. A proposta então seria dizer que seria benéfico apertar o botão para todos, mas não seria benéfico apertar o botão para um. É isso? É, eu não sei o que que eu não sei o que que os filósofos aí falam. Eu não sei se eles chegam a alguma conclusão. Pode ser que eles inclusive nem cheguem, tá? Eu não sei mesmo. Eu não É sei que dizer, eu não eu, sei dizer, eu não sei chegar a eu não tenho eu, uma opinião sobre isso. eu vejo que o X da questão aqui seria um de escolha. Será que poder de escolha é importante ou não para mim? Né? Se É, para isso faz muito mim sentido. escolher não tem importância nenhuma, então eu posso apertar o botão para a humanidade e achar que isso vai ser bom, porque você não tem que escolher nada. Né? Mas se eu acredito que escolha é importante, então posso escolher só para mim, eu não posso escolher para todo mundo. Né? Eu acho que Uhum. o X é aqui. Então eu não, porque eu considero escolha importante, eu não consigo chegar a essa conclusão de que o botão é Sim. benéfico porque ninguém vai sentir nada e as regras não existem mais. Tipo, tá, mas é sério isso? Eu acho que a ideia da que a brisa, tipo, a brisa que fica na cabeça com esse negócio independentemente dessa observação que você fez sobre escolha, no momento que você apertar o botão de juízo final, ela não faz mais diferença, ela não importa mais. Isso que é Sim, bizarro. mas a ideia é de E- ser benéfico, então não pode nem ser benéfico, porque não pode ser nem benéfico nem maléfico, porque acabou tudo. É benéfico para quê? Não tem como ser benéfico. o benéfico seria porque ninguém mais vai. Aí vai naquele começo nosso, que ninguém mais vai sofrer. Claro, ninguém mais vai sentir prazer, mas meio que ok. Mas é isso, mas Eu vou dizer que até na hora de enunciar isso eu me confundo um pouco, às vezes. Mas sabe, o que, que eu tô ouvindo, assim, né, na minha forma de pensar? Quando a gente diz que não importa porque tudo deixou de existir, então ser benéfico também não importa porque tudo deixou de existir. Sim, ser benéfico só faz sentido enquanto a gente está discutindo aqui. Sim, depois que É, deixou de existir, como que pode é, ser benéfico? Não vai ser benéfico. é, sim, sim. Isso é bizarro. Aí, tá vendo? A crise existencial é garantida. É grande. Mas e aí? Mas aí é o seguinte: e se existe vida após a morte? E se a gente só nasceu e existe mais coisas? Não existiu até, no meu caso, 18 anos atrás. Engraçado. Mas, tipo assim, se a gente, tipo, não existiu até nascer e daqui a pouco, daqui pra frente, a gente sempre existe pela eternidade. Ou se a gente sempre existiu e vai reencarnando, qualquer coisa. Ok. Talvez tenha distinções, aí eu não sei. E se foi isso? O que que você acha? Qual que é a sua... Aí tem várias vertentes, como você falou, Assim, né? na verdade, só acho, me parece é muito óbvio aí, né? Tipo assim, você vai continuar existindo, talvez você não saiba no futuro, vai ter consequência. Talvez. Porque assim, se você olhar pela ótica mais assim cristã, por exemplo, de que você só tem uma chance na vida e você vai ser julgado no final e daí você vai, sei lá, pro céu ou pro inferno, aí não seria benéfico,
né? Porque você aperta o botão, todos deixam de existir, acelera esse processo de julgamento final aí, cada um vai para onde for. Talvez se você já está nessa perspectiva, né? Adotando essa perspectiva cristã. Se você já está salvo, ótimo, você só acelerou eu ir para o céu, maravilha. Ótimo, Eu ótimo. conheço um monte de gente que ia adorar. Sério? Aham. Mas se você não está, se você é cristão e você acredita que não está salvo, talvez você já não goste, né? Tipo, mano, tirou minha chance. Como assim? Né? Eu ainda podia me arrepender. Como assim? Você vai acelerar isso e agora eu não tenho mais a chance de me arrepender? E ir pro céu, né? Então, nessa ótica, se você aperta o botão para todos, isso não seria puramente benéfico, porque você retiraria de algumas pessoas a chance de se arrepender e ir para o céu. Tá, essa é uma visão, ok. Uhum, A que eu gosto não é essa. A que eu uhum. gosto e que escolho acreditar, né? Aquela ideia de escolher acreditar. É a visão de que nós, nós viemos para essa vida em 3D e que a gente pode sair dela e que a gente pode voltar a uma outra vida em 3D, na Terra ou em outra dimensão, ou sei lá, de alguma outra forma. Como que eu vou saber? Não sei. Eu tô aqui em 3D na Terra, eu só tenho acesso a isso aqui, né? Nesse caso, quem adota essa visão pode ver isso como uma possível benesse. Por quê? Porque você aperta o botão, elimina essa existência material e abre as portas para uma existência material talvez melhor. Talvez pior. Mas a ideia aqui seria de que A ideia é que sempre é melhor, sempre evolui, não é isso? não. A ideia não é que é sempre melhor, mas a ideia é de que é. Já ouviu falar em cocriação? Já ouvi, mas eu não sei o que que é, não. É. A ideia é de que a mente. Eu vou tentar colocar em termos assim, Tá. simples Bem e para a gente simples, não se delongar, mas o negócio é extenso, né? A mente cria a realidade. Então, lembra que a gente teve aquele debate lá atrás que eu te perguntei: você acha o que veio primeiro? A matéria, né, a biologia ou a mente? Você fala a matéria. Eu falo a mente. A Né, o mente. pensamento existe primeiro, o pensamento cria a matéria. Tá, partindo desse pressuposto agora, o pensamento cria a matéria. Então, aquilo que eu penso e que eu sinto é o que vai determinar o que eu vou viver no mundo em 3 dimensões, né? No mundo material. Legal. Cocriação é a ideia de que todas as mentes juntas vão votando para o que é que vai acontecer, para o que é que vai Ah, vir. tá. Então, a ideia Nossa, seria me de lembrou. que... Pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses Aham, totalmente aleatório. manda. Um filme. O nome do filme é Círculo. Não é O Círculo, é Círculo. É tipo isso que você está falando. Depois é importante ficar registrado. É um filme Mas... loucaço. Todo mundo que eu recomendo detesta. Eu vou ter que assistir, então. Eu tenho que assistir. Bom, voltando. Tá, Todo mundo vota, no, né? Todo mundo vota sim. inconscientemente. É isso. É. E a ideia seria que, muito provavelmente, o higher self, né, aquele nosso eu que tá lá espiritual ainda, já tenha evoluído para muito além do que a gente que está vivendo aqui. Uhum. Então, esses higher selves teriam co-criado algo muito melhor, com menos sofrimento, com um Tá. aprendizado que não é a Sim. partir da dor, com blá, blá, blá. Então, se Tá. você Sim. erase tudo, você tem essa oportunidade de ir para uma existência melhor. Aí seria Uhum. benéfico. A questão é, a gente não sabe. Eu Tá. escolho acreditar nisso, mas a minha escolha não torna isso verdade. Então agora vamos fazer uma suposição. Agora, eu não tinha pensado nessa, fica interessante. Uma assumption aqui, né? Uma premissa parecida com a minha, mas é o seguinte: agora a premissa foi provado pela ciência que essas cocriações evoluídas existem. Ok. E aí? Aí eu apertaria o botão. É Galera, apertar o vamos que lá é botão. melhor. Só vai. Mas e a Confia em escolha? mim. Não quero mais. Não, mas eu acho que faz sentido também apertar o botão, porque não, não sei.
E qual que é a Isso. minha lógica de override, já que nós estamos enfiando inglês aqui no meio, vamos, né? Uhum. De override essa escolha aí. Tipo, a escolha para mim não é importante mais, né? Eu Ah, escolho não tá. confiar na escolha. Aham. Porque seria um trabalho muito dispendioso você falar, mostrar isso para todas as pessoas, para elas escolherem. Se eu apertar o botão, elas vão Não, ver. lógico. Ó, aqui é muito melhor. Vai, gente, eu fiz isso aí Não, porque a premissa de fato é que você não vai consultar outras pessoas. é. Aí, se você fala assim, né? Você trouxe a premissa. A ciência comprovou que tem essa cocriação que é muito melhor. Aí, quem é que escolheria ficar aqui, Ninguém, eu concordo, eu concordo. É né? porque sabe o que é? Isso é um salto, é um long shot, né? É um salto assim, muito bizarro, isso que eu falei. A ciência provou que existe e que é muito melhor. Cara, como é que você É, prova que é muito melhor? Sabe? Tipo assim, é um salto muito longo. É difícil. Então, é claro, se é muito melhor, é claro que eu vou apertar, entendeu? e daí aqui Mas também, também, né, na minha premissa, é muito melhor você não sofrer. Então, só que na minha premissa também o que acontece é o seguinte: o que acontece é que depois disso, nada mais, o passado não faz mais diferença. é que na sua premissa eu vejo a distinção assim. Na sua premissa é melhor não sofrer e por isso não existir. Já na minha é melhor não sofrer e tem algo mais legal, vamos lá. É. Então eu não tô Aí é que é um long shot acabando, enorme. né? É o algo melhor existir, é que é aí que tá um long shot enorme. Não, e é Bom, tudo brisa, né? Claro, é a tudo ideia brilho. Ah, é não, tudo isso. brilho. Mas bem bizarro, né? Bem Eu bizarro. acho muito louco isso. Pensar que a extinção da raça humana pode ser melhor para ela mesma é tipo, what? Né? Porque Da onde você tirou? pensa. Tipo assim, o que que a gente, que o senso comum conversa, né? Que o senso comum fala, Elon Musk quer ir para Marte, não sei o quê. E a gente pensa, não, primeiro sistema solar, depois a gente vai para outras estrelas, tal. Depois a humanidade já vai ter 50 milhões de anos e a gente está em outras galáxias. E, porra! E aí? Mas aí? Até quando? Tipo assim, porque a gente só pensa nisso. A gente só pensa no nesse progresso. E vai, cara, e é isso, vai melhorar. Calma, calma. Olha só o que que a gente tem. A gente tem, tipo assim, pega o exemplo na Terra. 99%, sei lá se esse é o número, mas assim, a esmagadora maioria das espécies que já existiram na Terra não existem mais. Foram extintas. Por que isso vai ser diferente com a gente, seres humanos? Ok, a gente tem essa diferença aí que a gente consegue uma evolução melhor da técnica. Mas assim, amanhã o Sol pode ficar 5% mais brilhante e destruir a gente. A gente não tem tempo para se adaptar, entendeu? Então, meu ponto aqui a gente só pensa nisso, a gente pensa nessa maravilha, assim, da humanidade evoluir e tal, tecnicamente falando, né, nessa realidade que a gente experimenta mesmo, independentemente de existirem outras. Nessa realidade mesmo. Mas será que ninguém para pensar, que não para pra pensar, cara, mas até quando? E depois de 50 milhões? Sabe? Tipo assim, o ponto eu não consigo vislumbrar uma situação na qual a humanidade não vá deixar de existir. Ok. Você consegue? Pode ser 50 milhões de anos, pode ser 100 milhões de anos, pode ser a idade do universo de novo. Uma hora vai ter que parar de existir. Tudo que começa precisa terminar, né? É, mesmo que esteja junto com o universo, né? Uma hora, tipo assim, todas as estrelas vão apagar também. Uma hora Par- mesmo que a gente domine a energia para não ter estrela mais, a entropia, tem um negócio de física, se você for olhar, tipo assim, trilhões, trilhões, trilhões de anos, uma hora você não consegue nem tirar a energia mais das coisas, sabe? Tipo, Não, partindo do pressuposto de que a vida é biologia, concordo, não tem 100%. como, né? É, é. Quando a gente adota esse posicionamento, a menos que tenha algo não descoberto que mude isso, né? Sei lá, se dark matter é alguma coisa que a gente que vai É. regenerar, né? Sei lá, I don't know.
Oh, eu não sei. Ah, agora eu vou fazer. Agora é super brisa. Mas assim, tem um cara que eu assisto, que eu acompanho. Ele não é filósofo, é porra nenhuma, mas ele é um gênio. Ele é um gênio absoluto. Ele faz filosofias assim, por diversão, assim. Mas eu penso um cara muito. Ele não é assim que eu acho ele. Ele é tipo assim. Ele é um cara que. É um cara muito destacado. Tipo assim, o trabalho dele diplomatizava as coisas dele de uma forma muito bizarra. Além disso, ele é astrônomo amador, ele descobriu uma supernova em 2002 com o equipamento da casa dele. Ele, ele filosofa também. O cara, ele é bizarro. O nome dele é Paulo Castelo. Ele é bizarro. Então, assim, o meu ponto é, ele faz uns questionamentos muito, mesmo os filosóficos, metafísicos, ele é muito ligado em metafísica, pelo que eu já vi, e ele faz uns questionamentos metafísicos e que eu acho super interessante. Um deles é esse. Eu não sei se ele falou, porque eu falei o nome do cara aqui, tipo assim, tudo que eu tô falando aqui eu posso estar errado, que eu posso estar falando errado o que ele disse, né? Sigam o Não, cara, assistam o cara, por favor. é Mas brisa. assim, é brisa. Mas se eu não me engano, uma coisa eu tenho certeza que ele falou e que para mim faz muito sentido é que as constantes muito provavelmente não são constantes. Por exemplo, constante gravitacional. Não é tipo assim, constante gravitacional, ela 1.000 anos atrás era a mesma, né? Há 2.000 anos atrás era a mesma, há 2 milhões de anos atrás era a mesma, daqui 2 milhões vai ser a mesma, provavelmente. Só que ele ainda. E no início do Big Bang? E quando que faz sentido falar antes do Big Bang? Sabe? Tipo assim, a gente não sabe também, a gente só. O universo só existe há 15 bilhões de anos. E se 14 bilhões de anos? E se quando fizer 1 trilhão de anos a constante gravitacional mudar? Pode ser, a gente não sabe. Entendeu? Então, inclusive, acho que uma das coisas cara, a gente assume também essa coisa de conservação de massa, conservação de energia, funciona para nossa vida toda aqui, mas não necessariamente isso é a verdade absoluta do universo. Eu brisei pra caralho, mas assim, eu acho Não, que o mas é ponto é esse. massa. É massa porque Vai você está saber, usando às vezes a gente pode ter um acesso daqui 2.000 anos, a gente descobre aí uma técnica nova que nos permite acesso a uma dimensão que a gente não tinha acesso e tem energia, tem matéria lá que a gente não tinha acesso aqui e de repente começa a brotar matéria do nada, É você isso. sabe? É massa porque você está usando a própria ciência para cast doubt, né, para jogar uma dúvida Na nessa, verdade, nessa nossa nesse forma de ponto, entender o universo. nesse ponto não chega a ser ciência, chega a ser Não, mas metafísica, né? Então, tá, mas é, é uma pode raça, ser que no é um, futuro a ciência comprove isso, entendeu? É uma coisa pode muito ser, pode ser. palpável de se imaginar. Pode ser. Pode ser sim, exato. Isso é uma brisa que eu sempre tive, na verdade. Pra te falar a verdade, é uma brisa que eu sempre tive. Eu nunca coloquei isso em palavras, mas sabe quando depois você vê uma pessoa, inclusive uma pessoa que você sabe que ela é boa falando, fala, cara, que foda. Eu sempre pensei isso, tipo assim, eu lembro do professor falando, lei de Lavoisier, a massa se conserva, ou na física, a energia se conserva. E tipo assim, eu via muito claramente que o mundo funcionava muito bem aqui naquele estudo, sabe? Aí você mistura as coisas lá no Becker, realmente, né? A massa se conserva mesmo. Você mistura as coisas para fazer um bolo, a massa se conserva mesmo, né? Quando você usa o celular, a bateria acaba, a energia se conserva mesmo, tá vendo? Então, faz muito sentido operar na realidade dessa forma. Peraí, e se a verdade absoluta não for essa? E se tiver outras dimensões? Eu sempre pensei nisso. E se tiver outras dimensões que a gente não tem acesso, que a gente consegue simplesmente puxar a energia dali, ou puxar a matéria dali, ou enfiar a matéria ali. Pois é. Teoricamente, o buraco negro é um grande candidato a você poder enfiar matéria infinitamente. Pois é. Eu E não será que vai sei. para algum lugar ou será que só condensa É. ali? Né? Aí é que a coisa da física vira, tipo assim, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa parte. É quando a física começa a virar, vai ficar muito fácil misturar a física com a irracionalidade. Porque assim, a grande verdade é o que os físicos mesmo dizem, quando chega no buraco negro mesmo, lá dentro, tem um monte de cálculo para o buraco negro, horizonte de você não sei o que, tem os cálculos, né? Você sabe o raio das coisas. Agora, o buraco negro mesmo ali, aquela coisa que eles chamam de singularidade,
Sabe que singularidade é muito engraçado, que é o termo que os físicos usam para puta que pariu. Agora eu não sei porra nenhuma de como é que essa merda funciona. Isso é que significa sobre singularidade. Mas é isso mesmo, singularidade significa, cara, a gente não sabe, tipo assim, a gente não dizer que a gente não sabe, a gente vai falar singularidade. É isso. Ok, tá. É, Não que viagem louca, que brisa louca, hein? muito. Eu Eu não sempre sei, gosto. eu me perdi, desculpa, eu me Não, perdi. tá ótimo, eu adorei. É. Essas brisas sempre me lembram da arte. É, jogos falam muito de singularidade, né? Eu gosto de ver isso Fala. expressado, porque quando você fala de físicos, eu não tenho capacidade cognitiva para acompanhar. Então, se começa a falar Ah. de cálculo matemático de buraco negro, mano, não, tô fora, não tô preparada para isso. Mas quando você vê isso expressado em filme, né, em, sei lá, é muito legal. Eu acho isso fantástico. Sabe que eu acho que isso é. Esse é que é o problema. Na verdade, o que você está falando é justamente o problema que eu acho que não sei se os físicos. Vamos chamar de a mídia científica faz. Tá. Eles fazem pensar que, tipo assim, os cálculos matemáticos, o buraco negro, nossa, se alguém dominar esses cálculos aí, vou chegar na razão da existência de não sei o que, partícula de Deus. Odeio isso. Não tem partícula de Certo. Deus, sabe? Tipo assim, se tiver Deus, a partícula de Deus não é dele, sabe? Tipo assim, então assim, é... Ah, meu Deus do céu, peraí. Peraí que deu branco. Mas Organizei porque assim, eu tô achando legal. pois é, o ponto é, sabe que você está falando dos cálculos. Daí, assim, se você definir a prioridade da sua vida, olha, surgiu uma oportunidade agora. Eu vou ter um salário de US$ 100.000 por mês. E a única coisa que eu preciso fazer é me dedicar a entender a matemática do buraco negro. Com todos os professores disponíveis, eles querem me ensinar, eles têm todo o interesse do mundo em me ensinar. E, e é isso, isso vai ser meu propósito, eu consigo, no horário comercial, fazer isso. E não tem, também não tem deadline, eu preciso entender. Tipo assim, você vai entender. Ah, Eu não, ia eu sou ruim em odiar, matemática. mas. Não, calma, você tem tempo, você tem todo o tempo do mundo. Meu botão de juízo final caiu. Peraí. O botão de juízo final caiu, para quem não sabe, assim funciona o botão de juízo final, tá? O botão de juízo Apertou o final é desse botão e. jeito. Sem querer, É. apagou a humanidade. Esse aqui é o botão de juízo final, vou ter que colar ele de novo. Com Super Bonder, tá? O botão de juízo final é colado com Super Bonder. Enfim. Tá, você vai entender. Ah, não, João, mas eu sempre foi uma negação em matemática. Não, você não está entendendo. Você tem tempo e você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar US$ 100.000 por mês, sabe? Só para isso. Então você tem interesse. Não, mas eu nunca vou conseguir. Todos os professores, eles têm todo o interesse do mundo. Eles estão que eles querem dar o máximo da didática deles. Eles são bons de didática. Eles querem dar o máximo da didática deles para você aprender. Você vai aprender, eu tenho certeza. Porque o povo assusta a gente, assim, com esse negócio de matemática e tal. O meu ponto é possível, se você tiver a motivação necessária, você entende toda essa matemática desse mundo. Pode não ser tão fácil quanto algumas pessoas que têm muita facilidade. Mas, assim, você vai, entendeu? Então, o que eu quero dizer é isso, tipo assim, essa, esse papinho de buraco negro vai para os caralho lá e tal, é Wormholes. tudo porque a matemática que nós, seres humanos, inventamos não funciona ali. Aí o povo inventa essas merdas, entendeu? Ok, como história, assim, acho até que fica interessante, mas eu acho que, infelizmente, leva a isso. Então, tipo assim, meu ponto é, a matemática do buraco negro e tal, tipo, o grande lance é não sabemos, não fazemos ideia do que é, entendeu? Então, como a gente não faz ideia, abriu-se espaço para gerar mil explicações. Mas assim, essa explicação, isso eu acho, pelo menos ela é racional. Você, assim, o buraco negro, a gente sabe. Tudo que a gente sabe, qualquer coisa que chegar ali não vai, Não vai voltar. é, não vai voltar, né? Então, me parece racional dizer que poderia ir para algum outro tipo de dimensão.
Mas pode ser desconhecimento meu também, tá? Porque tem esse, por exemplo, eu sei que se você olhar o buraco negro tem vários parâmetros matemáticos. Buraco negro, por exemplo, não entendo, mas eu sei que tem, tá? Buraco negro tem massa, ele tem massa. Buraco negro tem raio, o horizonte de eventos dele tem raio. Ele não tem raio, não. O horizonte de eventos dele ele tem outros raios que eu não sei o que são. Ele tem carga. Você pode ter buraco negro positivo, negativo. Não sei explicar isso, mas eu sei que tem. Então, assim, você vê que ele não é uma entidade exatamente metafísica, não, sabe? Uhum. A gente faz essa ponte porque realmente chega ali, na meiuca dele ali, a gente realmente não sabe. A gente não tem nem a matemática nem funciona ali. Isso é o que eu sei também, não por experiência própria, mas de ver as pessoas que entendem dizer. Você Mas parte do pode ser que pelo menos pressuposto, Hã? você parte do pressuposto de que se algo é comprovável de forma física, matemática, não pode ser também metafísico? Não, não, eu não parto disso. Não? Ok. Não, o que é demonstrável materialmente, assim, a gente só consegue demonstrar aquilo que é. A gente não consegue demonstrar necessariamente o que não é. Ok, perfeito. Não consegue. Porque é muito isso, eu acho que isso é algo bem único que eu não me lembro de ter conversado com alguém que concordasse comigo. Hum, Eu vejo que a gente fala de duas coisas como se fossem totalmente separadas, mas eu acredito que em algum momento a gente ainda vai descobrir que é a mesma coisa, sabe? O buraco pode negro, por ser. exemplo, Ah, né? É algo físico, calculável, que tem toda uma comprovação científica, e também metafísico pode e ser. leva para outras dimensões e sei lá, caralho, quatro. Entendeu? A gente Pode só ser. não consegue conciliar essas coisas ainda, mas eu acredito, eu escolho acreditar que essas duas coisas são idênticas. É por isso que assim, é importante você destacar a física, você separar na sua cabeça para você pensar e para você discutir física de metafísica. Então, assim, falando metafisicamente, eu concordo com você. A gente e assim, não é porque o que existe não é só o que eu consegui provar matematicamente, muito pelo contrário, a gente não sabe porra nenhuma. O que a gente sabe matematicamente ou empiricamente é muito pouquinho do que existe na realidade, né? Então, assim, a única coisa que a gente pode dizer é isso, é que o que a gente consegue ver empiricamente é a gente pode ver que existe, mas a gente não pode dizer que é a única coisa que existe, tá? Agora, beleza. Agora jogando, assim, na hora de viver a realidade do dia a dia, eu acho muito importante também se você saber a física, assim. Na hora de ver a realidade do dia a dia, aí sim eu me prendo aqui, sabe? Tipo assim, muito embora eu assuma isso aqui que eu acabei de falar, na realidade do dia a dia, eu não tenho por que assumir que existe outra coisa. Então eu vou naquilo ali que a gente sabe Perfeito, empiricamente, sacou? perfeito. E Acho que é. o caminho oposto eu também concordo, porque quando você conversa com pessoas que são bem assim da área espiritual, digamos assim, elas vão para uma coisa muito metafísica, muito abstrata e esquecem da parte mais Eu acho. física, né? Por exemplo, quando a gente fala de cocriação, a mente cria a realidade, tá? Então muitas pessoas vão trabalhar com afirmações de que, por exemplo, eu tenho 1 milhão, eu estou exagerando, tá? Não é isso, mas vamos lá. Eu tenho 1 milhão de reais, eu tenho 1 milhão de reais, eu tenho 1 milhão de reais, e a pessoa fica afirmando aquilo e ela cria uma corrente de positividade para que ela manifeste aqueles milhões de reais, né? Já eu não iria por essa vertente, porque isso é ignorar a realidade física para eu tentar inventar uma outra e substituir, né? E para mim não é por aí. Apesar de eu pensar, eu escolher acreditar de que a mente cria a realidade ainda existe, né? Ela não é o que eu E aí você e inventar também você do nada. reconhece que mesmo escolhendo acreditar nisso, você ainda reconhece que não tem garantia de que seja verdade. Eu imagino que você. Também, também. Apesar de que quando a gente começa a pensar nisso, você começa a enxergar o físico de uma forma um pouquinho diferente. Mas o meu ponto principal é que eu não ignoro o físico.
né? Eu não Sim. parto do Rude, pressuposto não. de que isso aqui é tudo uma ilusão e de que eu prefiro inventar uma realidade na minha cabeça e ela vai ser a verdade para mim. Exato. Isso é uma enorme armadilha, né? E eu acho, nossa, isso é uma enorme armadilha. Você falou, é uma enorme armadilha do pessoal que fica muito preso ao espiritual, porque a realidade ela tem uma grande característica, ela se impõe, independentemente do que você pensa. Por definição, né? Se ela não se impusesse, ela não seria realidade. Pois é, exato. Então, exatamente isso que você está falando. A pessoa começa a inventar a realidade que quer e muitas vezes ignorar o físico. E aí é Pois uma é. armadilha, né? É, é isso. E causa muito sofrimento, viu? Porque daí a Causa. pessoa ela tá tentando realizar algo por meio dessa manifestação, ignorando o físico e ela acaba não conseguindo chegar a lugar nenhum. E sabe qual que é um problema muito, muito grande também? Ela abre espaço para ser manipulada. Abre espaço para ser manipulada e para ser manipuladora. Porque daí você acaba ignorando. Isso aqui entra na nossa brisa de realidade paralela, né? Você Ah, acaba ignorando a realidade do outro e tentando suplantar a sua em cima da realidade do outro, saca? sim, sim. Tentando, porque você não vai conseguir, mas as pessoas causam muito sofrimento quando elas tentam ser manipuladoras por conta dessa crença. Não sei se E fez sentido, mas dá para explorar acho que mais. não fez sentido, sim. Acho que entendi. Eu vejo, acho que tem dois tipos principais de manipulação nesse caso. Tipo assim, existe a pessoa que manipula porque ela viu que uma pessoa não acredita na realidade e alimenta essa crença dela, mesmo sabendo, ela não tá nem aí, mesmo sabendo que pelo menos a pessoa vai me dar dinheiro. Se eu fizer ela acreditar nisso aí, entendeu? Ok? Então, esse é uma vilania, é vilão mesmo. E existe a manipulação, eu também acho que existe manipulação inconsciente. As duas pessoas acreditam na mesma coisa, mas uma se sujeita a ser manipulada pela outra e nenhuma das duas está. A que está manipulando, sei lá, a cabeça dela conseguiu fazer aquela manipulação de um jeito que encaixa com o que ela acredita e que ela. Entendeu? Eu acho que ela deve receber aquilo da outra, em detrimento da outra. Sim, total. Eu acho que existem as duas coisas. Claro, é tudo, né? É contínuo. É um assunto bem interessante. Foi esse o assunto que a gente escolheu? A próxima brisa? E o próximo? O próximo é É. educação. Ah, não, sistema educacional. Então não é esse não. Mas em algum momento, provavelmente, a gente vai brisar sobre essa ideia de Vai, realidades vamos sim. paralelas, porque eu acho muito interessante essa. É o de realidades paralelas, né? Tá, É. beleza. Porque é a Show. realidade paralela do mundo natural versus aquela que eu crio na minha mente, mas também é a realidade paralela do o que você, o mundo que você vive, né, o mundo mental em que você vive versus o mundo mental onde eu vivo, e principalmente quando isso tem a ver com crianças, né, ou uma pessoa mais influenciável. Então eu tenho uma Sim. realidade e eu tento colocar isso para você, né? Um exemplo bem bobinho é a criança caiu, ralou o joelho, tá sangrando e a pessoa, o adulto fala: "Nem doeu. Levanta aí, já sarou". Tipo, é uma realidade muito paralela essa ideia de nem doeu, já sarou. E aquela criança tá vendo o joelho sangrar e tá falando: "Mas tá doendo. Como assim nem doeu, já sarou?". Né? Então, tem todo um rolê com essas realidades paralelas aí que eu acho massa. Sim. Pô, mas e aí? Brisamos bem, né? Brisamos, brisamos. Deu brisa esse trem aí. Falei que a crise existencial era garantida. Aqui, você quer terminar com alguma coisa? Eu pensei só em dar uma mencionada do filme, do filme que eu falei aí antes de Bora, terminar. Não sei fala se aí. tiver alguma coisa. Não, eu topo. Se você quiser falar do filme, Não, a pode ideia do filme é assistir. só o seguinte, tá? É porque é muito parecido com isso aí que você falou, esse conceito de cocriação aí. Mas não exatamente. Bom, vou explicar, fica mais fácil. Ah, o lance é o seguinte, eu não vou dar spoiler do final, porque assim, ele é o tipo do filme que o bom do filme não é o final, é o processo. O final nem faz sentido, nem dizendo. Spoiler do final, o final não faz sentido, pode deixar muita gente puta da vida. Por isso que todo mundo odeia Pode dar quando eu spoiler. Mas o Quem não legal do filme é o quiser, processo. O legal do filme é o desenrolar do filme. Tipo, o filme mais famoso que eu consigo dizer, se consigo associar, é O Poço.
quem ficou puto com o Poço vai ficar puto com esse filme. Quem gostou de O Ok. Poço vai gostar desse filme, provavelmente. A questão é, eis que o filme começa preto, escuro, acende a luz. Então a galera, deve ser tipo, sei lá, umas 100 pessoas, 150 pessoas, num círculo. Um círculo não é só não é só uma linha de pessoas no círculo, não, sabe? É um círculo mais grosso, tem algumas camadas de pessoas, umas 4, 5, 6, sei lá, 15, em torno de um negoção, assim, uma lâmpada. Uma lâmpada é uma coluna que ilumina, assim, sei lá. E eles têm, tipo assim, tem uma setinha para cada pessoa, assim, sabe? Ninguém tá entendendo porra nenhuma. Acordaram ali, todo mundo acordou ali. Porra, é essa? Caralho. Aí começa a discutir lá, começa a conversar. Porra, é essa aqui? Sei lá. Bom, deixa eu sair, deixa eu começar a andar, né? Aí a pessoa dá um passo para fora. Ela tem uma bolinha lá que ela precisa ficar. Ela saiu da bolinha, desse negócio aí no meio, viu um raio, regaça a pessoa. Matou. Já começa assim. Já matou o primeiro, de graça. Já foi assim. Tá. Aí todo mundo olha, que porra é essa? Aí todo mundo conversando. Não, então fica aí, todo mundo fica no lugar aí. Todo mundo fica no lugar. O que está acontecendo? O que você se conhece? Não, não conheço ninguém, não conheço, para. Quem é você e tal? Aí fica uns 2 minutos conversando. Aí começa um barulhinho assim, ó, e a setinha de cada um começa a piscar, sabe? Tipo assim, como fazendo um movimento circular mesmo. Até que ela para em alguém. Aí ficou apontando para a pessoa que parou. Vai o raio lá e mata a pessoa, de graça. A galera, puta que pariu! Porque começa a continuar conversando, conversando. Dá 2 minutos, mais ou menos. Vai a setinha de novo, para no próximo. Arregaça o próximo. E que porra é essa, velho? Eu não sei, não lembro exatamente como, mas eles começam a perceber assim, velho, a gente tá votando, cara. Tipo assim, a pessoa fala, velho, vai mais um morrer. Todo da cabeça das pessoas, vai mais um morrer. Quem será? Aí eles olham assim, pô, se for aquele ali, melhor. E aí a máquina lá sabe que todo mundo votou. Eles não sabem, mas a máquina lá sabe. Aí a setinha escolhe quem todo mundo votou e vai e mata. E assim, vai indo e matando, vai indo e matando, vai indo e matando. E a galera começa a conversar, velho, ó, já descobrimos que ia votar, né? Então, em quem que nós vamos votar? Não, vamos votar no cara lá que é velho. Ó, como assim? Não, foda-se que eu sou velho, eu quero viver também, não sei o quê. Aí eles vão discutindo, aí morre alguém. Aí aparece uma que é atriz pornô. Aí aparece um que é padre, aí aparece um que é violinista, aparece um que é empresário, aparece um que é mendigo. E assim vai indo. Caraca. Não, fala aí o final. Como que é o final? Ou Eu não, no quero final é que saber. sobra, eu nem lembro exatamente quem sobra. Eu não lembro se quem sobrou merecia sobrar e tal. Ah, tá. Mas sobra um e Eu daí a lembro se era pessoa uma vai criança, embora? eu não lembro Ah, porque o legal do filme é o processo, sabe? O tá legal do louco. Eu filme é o queria saber o processo. fim. Mas o filme não faz sentido nenhum. O fim mesmo, eu não lembro exatamente quem sobrevive, tá? Tem uma disputinha ali quando tem mais 3 pessoas que é super interessante. Eu não lembro exatamente também como é que é, eu quero ver de novo. Mas aí, no final, quando sobra um, aí se um acha que sai andando para fora, talvez ele saia do lugar. Aí quando você vê assim, o final do filme é uma visão de uma cidade com umas elipses voadoras, assim. Dá para Tá, entender que veio um monte de ET fazer experimentos com a gente, mas, sim, totalmente aberto. entendi. Se Totalmente você aberto. gostou desse filme, você vai gostar do Cubo. Eu assisti o Cubo? Eu vi, claro, Ah! claro, vi, recomendei e fui odiado por ter recomendado. Não, É bem então legal quando, demais. Mas, quando- ó, para quem tá assistindo, importante, não é o cubo, você já viu isso, é cubo. É Se Cubo. procurar o cubo, você vai Aham. achar alguma coisa. O filme é cubo. Não sabia, não, porque em inglês eu acho que é É, cube, é né? Eu acho que é cube. cubo também, não tem o the na frente, não. É. Nossa, Dai, você é a primeira pessoa, talvez, pelo menos a primeira pessoa em muito tempo, pergunta para mim se eu já vi o cubo e não encontrar. Se eu já vi cubo e não encontrar. Não, É então, sempre eu perguntando. quando você vê esses filmes viajados, pode recomendar, que eu curto. Maravilha. Adoro esse negócio. Eu É achei o o que eu final tenho do na minha Cubo mente hoje. maravilhoso.
Bom, eu Eu adoro. Eu adorei. adoro. Você já viu todos? Tem cubo, cubo ao quadrado e cubo 3, né? E tem o Cubo Zero também, né? Tem cubo zero, tem o cubo zero. E Eu não gostei eu, dos outros tanto quanto eu gostei do primeiro. o primeiro é Foi mais legal. sensacional. Eu quero ver todos de novo, mas o primeiro realmente é maravilhoso. Tem esse, tem cinco, e tem, que deve ser o mesmo cara, né? Pô, cubo 5. Né? Fiquei pensando, vai ter Deve o cubo ser, né? quadrado, vai ter o retângulo, o E triângulo. tem o fosso, né? Aí tem uns malucão, tipo o Birdman, acho que a gente começou o Birdman já, né? Não lembro desse. É um que ganhou o Oscar, assim, recentemente não, 2014, 10 anos. É um que ganhou o Oscar. Mas ele é Birdman, todo vou sem colocar na sentido, assim, lista também. Mas aqui. eu super gostei dele. Ah, nossa. Então tá, então para fechar a ideia, a extinção da humanidade é benéfica ou maléfica para ela própria? Depende. Eu acho muito bons os argumentos para que seja benéfica, mas eu ainda acho difícil dizer que seria. Eu não consigo dizer que seria. Não tenho opinião formada. Eu diria que não, porque eu adoto o princípio da escolha. É, Então eu acho que não é daria. um bom argumento também. É. E a próxima? A próxima fica: sistema educacional nos molda de formas que nem imaginamos. Nossa, nem tem uma pergunta aqui, né? A gente pode formular uma pergunta para A isso. gente falou um. É. Mas eu acho que o debate aqui seria sobre como nos molda, e talvez surjam algumas críticas, porque eu tenho muitas críticas ao sistema educacional, mas dá para Sim. ficar mais focado nisso, né? De como que isso interfere na nossa, o restante da nossa vida, né? Sim. Talvez pode ser E isso aí, legal. brisa. Nossa, isso aí dá muita brisa. Dá Dá muito. muita. E Então, eu vou fechou. tentar juntar muita coisa aí que eu já pensei ao longo dos anos, porque essa é uma brisa Uhum. que eu já gastei muito tempo em cima dela. Também já, também já. Beleza, vai ser massa. Beleza, bora baixar a vela então? Bora baixar a vela, apertar o botão do juízo A- final e depois adotar o botão do juízo final, né? De repente, o botão do juízo final pode ser um bom equipamento aqui para as brisas. Exatamente, ó. O Pô, botão você do juiz acredita? final, a hora que você apertar o Né? botão, eu desligo a gravação aqui. Show de bola. Beleza, Valeu, até. Dani. Até a próxima.